meu amigo senador Fabiano Contarato, eu que tenho orgulho de estar ao seu lado. Eu acho que importa mais do que a própria guerra saber quem está do nosso lado nesse campo de batalha. E estar ao seu lado, para mim, é uma grande honra. Eu quero cumprimentar a senadora Zenaide Maia, que é a presidente dessa comissão. Quero cumprimentar aqui a todas as entidades que fazem parte do Conselho Curador da Servir Brasil, que é a nossa frente parlamentar mista em defesa do serviço público, na pessoa do presidente do Conselho Curador, José Celso, meu grande amigo, e também na pessoa do Rudinei Marques, presidente do FONACAT, que representa diversas entidades que atuam especialmente nas áreas que são fundamentais ao Estado e ao funcionamento do nosso país. Senador Fabiano Contarato, primeiro eu quero te agradecer por ter aceitado o convite para coordenar a Comissão de Assédio Institucional da Frente Parlamentar. A nossa Frente Parlamentar, Servir Brasil, teve uma luta hercúlea contra a PEC 32. E nós conseguimos, por hora, mantê-la enterrada. Nós percebemos que a PEC 32, a chamada reforma administrativa, traria uma série de problemas para o serviço público brasileiro, ameaçaria o ingresso do servidor por meio de concurso público, questionaria a estabilidade do servidor, sem a qual é impossível que ele haja de acordo com a lei e não de acordo com os caprichos políticos momentâneos. E se a PEC 32 tivesse sido aprovada, talvez essa audiência não estivesse acontecendo, porque muitos que estão aqui, que são servidores, nesse momento estariam completamente amordaçados, porque o enfraquecimento que a reforma administrativa faria nas garantias do serviço público seria tamanha que muito provavelmente o Estado brasileiro não resistiria a essa epidemia de assédio institucional que nós estamos vivendo. Nós já conhecíamos o velho e famigerado assédio moral. O assédio moral se dava entre indivíduos. Era um chefe que perseguia um subalterno, era um colega que abria processos injustos contra outro. O assédio moral precisa continuar a ser combatido, mas nós chegamos a uma nova fase. Desde 2019, o Brasil vive uma epidemia de assédio institucional. E o assédio institucional é muito mais nocivo ao país que o próprio assédio moral. Porque se o primeiro se dá entre indivíduos, senador, o segundo é uma ação articulada de destruição das instituições do Estado brasileiro. Se o primeiro pode ser resolvido numa intermediação, com uma transferência ou medidas mais simples, esse outro exige que os democratas brasileiros se levantem e que se coloquem com muito vigor contra o assédio institucional. Estamos falando de destruição do Estado. O assédio institucional, ele se mostra de diversas maneiras. Ele se mostra, primeiro, com a perseguição a grupos de servidores, aqueles servidores que se destacam. Geralmente, o servidor perseguido não é o servidor que é aquele tipo de exceção, que é um servidor que não se dedica de maneira adequada ao trabalho. Não, justamente os melhores servidores que são capazes de proporcionar ao seu órgão a entrega do serviço público à população, que são perseguidos. Então, é uma tentativa de desconstrução da política pública, do órgão público. É uma destruição de tudo que nós estamos construindo desde 1988. Outra forma de perseguição é o silenciamento, a lei da mordaça, a ameaça. Todo servidor que ousa falar sofre processos injustos, que muitas vezes não darão em nada, mas que, enquanto não são julgados, causam perturbação a esse servidor, gastos com advogados, não é? Constrangimentos.
Nós temos aqui a NTC divulgando essa carta, senador Fabiano, carta aos congressistas sobre a perseguição à diretora jurídica da associação, Casla Garcia. É um absurdo, ela está sofrendo PADs porque ela representa os trabalhadores. Esse assédio também se dá pela difamação dos órgãos. Quando o ministro de Estado diz que as universidades só servem para produzir drogas e chama a minha adorada Universidade de Brasília de maconhal, ele está difamando os órgãos. Quando um presidente da República diz que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é comunista, seu diretor é comunista, e que ele está mentindo com as fotos de um satélite mentiroso, não é? Isso é difamação do órgão. Quando o governo permite que 37 servidores peçam exoneração ao mesmo tempo do INEP, que faz o Enem, que faz a Provinha Brasil, que faz o SAEB, isso é difamação do órgão público, isso é assédio institucional. Esse assédio visa erodir as bases das instituições. Quando o governo ataca o poder judiciário, isso está no mesmo patamar, embora aí seja algo ainda mais profundo, porque é uma tentativa de destruição de outro poder, difamação de outro poder, com finalidade autoritária e explícita. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Todo esse processo de assédio institucional faz parte de uma estratégia política de erosão das estruturas democráticas. Toda essa ação orquestrada visa o exercício de um poder sem constrangimentos, sem pudores, o exercício de um poder autocrático. E por isso, essa reunião, senador Fabiano Contarato, não poderia estar em melhores mãos, nas mãos de um homem que é um seguidor da lei, que sempre lutou pela aplicação da lei, que entende a Constituição brasileira e que soma esforços com todos os parlamentares da Servir Brasil, com os parlamentares que têm responsabilidade nesse Congresso Nacional e que entendem que democracia sem instituições não é democracia, é simples tirania da maioria. As instituições mediam a democracia, por isso nós temos que defendê-las. O não reconhecimento da representação dos trabalhadores agrava esse problema. Os trabalhadores, os servidores, precisam ter representantes, porque esses representantes servem de porta-vozes das suas demandas, permitem uma relação cordial e civilizada com o Estado, evitam as explosões de revolta que acontecem nas ditaduras. Portanto, senador Contarato, eu queria também pedir o seu apoio para a coordenação da deputada Lídice da Mata, que é a coordenação para que a gente resolva o problema do mandato classista. O Estado brasileiro precisa reconhecer que a representação é boa para o trabalhador, mas principalmente para o Estado, porque o Estado ganha amortecedores nessa relação, ganha negociadores, sabe estabelecer, então, contatos com lideranças. O que nós estamos vivendo é uma dissolução das lideranças que vai levar a uma anarquia geral. Não se enganem, sem representação de trabalhadores, daqui a pouco teremos situações no serviço público parecidas com a situação dos caminhoneiros, que se organizam por WhatsApp, que agem sob revolta e que não é possível estabelecer contato com liderança nenhuma. Então, o Estado se beneficia da construção das representações trabalhistas. Também, senador, a vilanização dos servidores, que ganhou curso em 2019, que se aprofundou e que nós combatemos com muita informação, muita discussão na mídia, foi muito importante. Combater essa vilanização dos servidores é fundamental. Sempre que se tem uma conta a pagar, deixa-se essa conta para os servidores. Nós nunca nos lembramos que durante a pandemia, 42 novos bilionários surgiram no Brasil, ao custo da fome de 33 milhões de pessoas, ao custo
da rejeição por parte do governo das tentativas de criação de um piso salarial para a enfermagem, ao custo do não reajuste salarial dos servidores conforme crescimento inflacionário. É preciso desmistificar essa tese de que os servidores públicos são responsáveis pelo caos financeiro no governo. Na verdade, o que a gente precisa é fazer escolhas. E eu acho que a escolha por manter livres de impostos esses bilionários que poderiam contribuir mais nesse momento de crise mundial é uma grande injustiça. E por último, para encerrar, agradecendo pelo senhor ter me liberado a palavra, porque eu vou ter que sair correndo daqui, já estou atrasado. Senador Fabiano, nós relatamos pela Servir Brasil outro grave problema, aliás, pela Frente de Educação, desculpem, que é a autocensura dos pesquisadores e professores nas universidades brasileiras. Nós tivemos uma pesquisadora no Rio Grande do Sul que teve a bolsa cortada para pesquisa porque identificou uma relação entre a ivermectina e problemas cardíacos. Nós temos pesquisadores que, para não perderem os recursos da pesquisa, se autocensuram. Nós temos professores em todos os níveis educacionais que hoje temem o que antes era considerado um gesto de carinho dos alunos. Quando o meu aluno pegava o celular para me filmar, eu mandava um abraço para a mãe e para o pai dele, eu mandava beijo para a família dele, porque eu me sentia prestigiado. E esse governo que dissolve as instituições também está atacando com assédio institucional as escolas e a sagrada relação pedagógica entre o mestre e o aluno, de modo que hoje, quando um aluno saca o celular, o professor se constrange, perde o brilho, perde o encanto e deixa de exercer a sua profissão com a paixão que a docência exige. Então, senador Fabiano, assim eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez pelo senhor estar liderando essa audiência pública e trazendo aqui esse debate tão importante com depoimento de pessoas corajosas que pagaram o preço por fazerem o seu trabalho bem feito e por combaterem o autoritarismo que deseja se instalar no Brasil. Fabiano, querido, um grande abraço. Obrigado, deputado professor Israel. Eu pediria aos convidados, porque tendo em vista o número de pessoas que estão aqui, além daqueles que vão participar de forma remota, que a gente tentasse cumprir o tempo. E eu já vou inverter um pouco. Tem umas perguntas que foram formuladas no portal E-Cidadania, eu já vou deixar elas para que, na medida que os convidados tiverem oportunidade, eles se sintam à vontade para responder. O Eduardo Felipe, do Mato Grosso, pergunta, no modelo atual, essas denúncias de assédio institucional podem ocorrer de forma anônima? Arthur Félix, do Rio de Janeiro, pergunta, o assédio institucional contribui para a desconstrução do Estado? Significa que estamos avançando rumo ao autoritarismo? Quais medidas estão sendo adotadas para combater o assédio institucional no âmbito legal? Como a sociedade civil pode contribuir? Essas perguntas eu vou pedir à Secretaria que passe a mão de cada um dos presentes para que seja disponibilizado e assim vocês se sintam à vontade para responder. O José Augusto, do Rio de Janeiro, também pergunta, como os órgãos públicos podem combater de forma efetiva esse tipo de assédio? Como os órgãos públicos podem dar segurança ao servidor afligido por esse tipo de assédio sem comprometer seu ambiente de trabalho? Caioma Naose, de Santa Catarina, pergunta, os impactos estão diretamente ligados à punição. Enquanto não houver punições mais severas e discussão sobre os impactos, nada mudará. Patrícia Raquel, do Rio Grande do Norte, deveriam articular melhor as informações, deixando claro os direitos de um assediado antes mesmo de acontecer, assim como a punição. Bom, agora sim, passo a palavra à querida convidada, minha conterrânea, Priscila Colodete, diretora executiva da Indigenistas Associadas.